agora eu vou mostrar as variáveis da intensidade. Então, obviamente, a primeira, a carga de peso, né? Se eu estou fazendo com 6 quilos, é uma intensidade. Se eu fizer com 8, é uma intensidade maior. Muito bem, qual é a próxima variável de intensidade? Então agora eu vou falar da amplitude de movimentos. Então, ou seja, você treina com bastante carga de peso, mas ainda não conquistou a hipertrofia que gostaria? Hoje eu vou te ensinar tudo sobre carga de treino e como obter melhores resultados de hipertrofia sem precisar de aumentar a carga de peso. Muito pelo contrário, você vai diminuir a carga de peso e mesmo assim continuará a obter mais hipertrofia. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistar os seus resultados de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Eu entendo que pode ser frustrante treinar com bastante carga de peso e não ver resultados, mas o que eu vou apresentar para você hoje vai fazer toda a diferença no seu treino, vai ser um divisor de águas. Se você incluir isso, os seus ganhos vão disparar. Cargas de treino, também conhecido como carga de trabalho ou variáveis de treinamento. Afinal de contas, o que são cargas de treino? É tudo que altera a quantidade ou qualidade do seu treino, seja para mais ou para menos. E nós temos 4 tipos de cargas de treino: frequência, volume, intensidade e densidade. Muito bem, eu vou explicar para vocês quais são os 4 tipos de carga de treino de forma resumida, depois na prática vocês vão aprender tudo sobre. Então vamos começar com o volume. Volume é a quantidade de um exercício, de um treino diário ou do treino semanal. Bom, e como que a gente vai quantificar isso? Através de repetições, número de séries e número de exercícios, seja em um treino de um dia ou seja ao longo da semana. Bom, agora eu vou falar de frequência. O que seria a frequência? É a quantidade de vezes que você treina um determinado músculo ao longo da semana. Então, vou dar um exemplo. Você pode treinar 16 séries para peitoral em um dia. E aí, o resto da semana você não treina mais nenhuma vez peitoral. Somente depois de 7 dias. Então, vamos supor, você treinou na segunda-feira peitoral 16 séries, na outra segunda 16 séries. Então a sua frequência foi 16 séries para peito. Só que nós podemos alterar essa frequência sem precisar de alterar o volume. Ou seja, em vez de você fazer 16 séries na semana, na segunda-feira, você vai fazer 8 séries, por exemplo, na segunda-feira para peitoral e 8 séries na quinta-feira. Totalizando 8 mais 8 dá 16 séries. A frequência também pode estar relacionada ao volume. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo 8 séries de peitoral na semana, vamos supor na segunda-feira. Mas se eu fizer 8 séries de peitoral na segunda e 8 séries de peitoral na quinta, simultaneamente eu vou estar aumentando o volume, ou seja, em vez de 8 séries semanais, 16 séries semanais, e simultaneamente eu também vou estar aumentando a frequência, pois em vez de eu treinar peitoral uma vez na semana, eu vou estar treinando 2 vezes. Muito bem, hoje eu vou apresentar para você a próxima carga de treino, que é a intensidade, que por sinal é a mais importante de todas. Mas antes, deixa eu perguntar, está gostando desse vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal, para você ter conteúdos como este aqui, que possa ajudar você a chegar no seu objetivo da melhor forma possível e mais rápida. Intensidade. Enquanto que o volume está relacionado à quantidade, intensidade está relacionado à qualidade do treino. Para a ciência, intensidade é a carga de massa em quilogramas, mais popularmente conhecido como peso. Nesse vídeo, eu vou estar sempre usando a palavra peso, que vai ser mais fácil para vocês se identificarem. Mas nos esportes em geral, intensidade é tudo que você agrega a um treino que faça com que o mesmo fique mais fácil ou mais difícil. É o nível de esforço físico que se aplica ao treino. Eu sou mais adepto dessa linha de raciocínio. E na musculação, esse esforço físico ele pode ser aplicado com mais intensidade em apenas um exercício, em 2, 3 ou mais exercícios, ou até mesmo no treino inteiro. E dentro da intensidade, nós temos muitas variáveis, como por exemplo, o próprio peso, né? A cadência do movimento, que é a velocidade que você executa, a amplitude de movimento, se você treina até a falha concêntrica, se você faz repetições parciais após a falha, se você também faz o movimento correto, isso deixa mais intenso. Tem técnicas avançadas que também deixam o exercício mais intenso, como por exemplo, além de treinar até a falha, conforme eu falei,
a técnica FST7 e oclusão vascular. Também depende da contração muscular, então nós temos a contração isotônica e a contração isométrica, e também depende da conexão neuromuscular. Observação: repetições é uma variável de volume de treino, conforme eu falei anteriormente, mas dependendo do contexto também pode ser uma variável de intensidade. Quando eu for mostrar para vocês na prática tudo que eu estou explicando aqui nesse vídeo, vocês vão entender melhor. Carga de treino, densidade. Densidade é o intervalo de descanso entre as séries ou entre os exercícios. Quanto mais denso é o treino, mais rápido vai acabar o exercício e o treino como um todo. Então, o que seria a densidade? Vamos supor que você faça uma série e vai descansar 2 minutos. Ou seja, você teve de densidade de treino um tempo maior, ou seja, 2 minutos é um descanso grande na musculação. Agora, se você descansa entre um exercício e outro, por exemplo, 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto, esse exercício ele foi mais denso. Se você fizer isso no treino inteiro, ou uma boa parte do treino, o seu treino vai acabar bem antes. Porém, o descanso entre as séries também pode ser uma variável de intensidade, pois se formos pensar não somente na intensidade da série, mas na intensidade do exercício como um todo, aí nesse caso ela é também uma variável de intensidade. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que eu descansei entre as séries 2 minutos mais ou menos, e aí o meu exercício teve um total de 10 minutos. Se eu pego esse mesmo exercício e faço ele em 5 minutos, ou seja, obviamente nesse caso eu diminui bastante o descanso entre as séries, nesse caso o exercício ele vai se tornar mais denso. Por quê? Porque eu terminei ele em metade do tempo, ou mesmo que fosse 1 minuto mais rápido. Então, devido a isso, o exercício ele acaba se tornando mais intenso, ou seja, a densidade nesse caso é maior. Muito bem, eu já vou mostrar para vocês as cargas de treino na prática. Mais uma observação: fique até o final do vídeo, pois você ainda irá ver a dica Dan, aquela dica sensacional em que você não irá ver em lugar nenhum. Muito bem, pessoal, vou mostrar agora para vocês na prática as cargas de treino, volume e intensidade. Com relação às cargas de treino, frequência e densidade, não precisa de mostrar, até mesmo porque não há a necessidade de mostrar na prática, porque conforme eu falei para vocês, frequência é o número de vezes que a gente vai treinar o mesmo grupamento muscular, ou seja, 1, 2, 3. Com relação à densidade, é o descanso que a gente dá entre as séries e entre os exercícios, tá? Então eu vou mostrar somente as variáveis de volume e intensidade, porque aí eu posso demonstrar uma série ou mais séries para vocês poderem entender melhor. Muito bem, então vamos falar primeiro de volume. Então, ó, vou fazer o exercício rosca direta com halteres, tá? A carga que eu selecionei para mostrar para vocês é um par de 6 kg, ou seja, né, total de 12 kg, 6 kg em cada mão. Muito bem. Então, ó, se eu fizer agora 10 repetições com essa carga de peso, certo? Eu tenho um volume de 10 repetições, tá? Porém, se eu manter essa mesma carga de peso, que no caso é 6 kg em cada mão, e fizer, por exemplo, 12 repetições, o meu volume foi maior. Ou seja, eu fiz 2 repetições a mais. E aí, você multiplica isso pelo número de séries, né? Então, se fosse 4 de 10 séries, daria 40 repetições. 4 de 12 repetições dá um total de 48 repetições. E aí você pode somar, né, ao longo do treino inteiro ou até mesmo ao longo da semana, se você fizer esse mesmo músculo mais de uma vez, tá? Então, repetições é a primeira variável dentro de volume que eu vou mostrar para vocês. Bom, séries, aí é o seguinte, vamos supor, se eu fizer 3 séries desse exercício, com relação ao músculo bíceps, eu tive 3 séries. Se eu fizer esse mesmo exercício, só que 4 séries, eu tive um volume maior. Por quê? Porque eu fiz mais séries. Agora eu vou dar um exemplo. Suponhamos que em vez de eu fazer um exercício de 4 séries para bíceps, eu vou fazer 2 exercícios de 4 séries. Ou seja, o volume de treino vai ser maior para bíceps, né? Pois em vez de eu fazer 4 séries para bíceps, eu fiz 8 séries. E aí esse cálculo você vai fazer ao longo do treino, caso você for treinar mais séries, né? Vamos supor, ao invés de 8 séries para bíceps, 12 séries e assim por diante. E se você for treinar esse mesmo músculo mais vezes na semana, aí você vai fazer o cálculo, né? Vamos supor que hoje eu treinei 8 séries para bíceps. Não importa quantos exercícios eu fiz, tá? Eu fiz 8 séries. Se no próximo treino eu fizer mais 8 séries, aí na semana vai ser um volume semanal de 16 séries.
Ah, pessoal, e o volume também pode estar relacionado à intensidade. Então vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que eu escolhi uma carga X, né, e fiz 10 repetições. Só que essa carga X que eu escolhi, eu não fui até a falha, né? Eu calculei errado, simplesmente não fiz mais repetições, parei ali onde eu marquei 10 repetições e não fiz mais nenhuma repetição. Agora, suponhamos que com essa mesma carga de peso, em vez de eu fazer 10 repetições, que eu não vou chegar até a falha porque eu não selecionei a carga ideal para chegar até a falha em 10 repetições, suponhamos que eu faça 12 repetições. Só que aí nesse caso, vamos supor, fiz 10, não cheguei na falha, fiz 11 e consegui fazer mais uma, até a falha. Nesse caso, o meu volume de treino foi maior, por quê? Porque em vez de 10 repetições eu fiz 12. Só que também a intensidade foi maior. Por quê? Porque como eu não tinha ido até a falha na primeira execução, nessa eu já fui até a falha. Além de eu fazer mais repetições, eu não consegui executar mais nenhuma repetição. Muito bem, agora eu vou mostrar as variáveis da intensidade. Então, obviamente, a primeira, a carga de peso, né? Se eu estou fazendo com 6 quilos, é uma intensidade. Se eu fizer com 8, é uma intensidade maior. Qual é a próxima variável de intensidade? Então, agora eu vou falar da amplitude de movimentos. Então, ou seja, isso aqui é uma amplitude X, ou seja, tem uma determinada intensidade. Mas, ó, perceba que eu nem vou até o final da fase concêntrica e nem até o final da fase excêntrica. Agora, se eu fizer isto aqui, aí eu tenho uma amplitude bem maior. Por quê? Porque eu estou indo até o final da fase concêntrica e até o final da fase excêntrica. E aí, quanto maior a amplitude, maior é a intensidade. Uma outra variável de intensidade é a cadência, ou seja, a velocidade de movimento. Se eu fizer isso aqui, ó, concêntrica em 1 segundo e excêntrica em 1 segundo, eu tenho uma determinada intensidade. Agora, suponhamos que a fase concêntrica eu faça em 2 segundos e a excêntrica em 3 segundos. Então, como que ficaria? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. 3 ou 4 segundos. Ou seja, nesse caso, a intensidade foi maior. Por quê? Porque a cadência foi maior. Um outro exemplo, conforme eu tinha falado anteriormente, se você treinar até a falha, né? Você vai estar executando o exercício, né? Executando a série com mais intensidade. Pois, às vezes a pessoa chega na última repetição com um sorriso no rosto, né? Olhando para a academia, conversando com o amiguinho. Com certeza ela não foi até a falha. Agora, se ela realmente for até a falha, aí a intensidade dela está sendo muito maior. Inclusive, para mim, essa é a variável de intensidade mais importante de todas, né? Ou seja, você executar até a falha. E aí, se além da falha, você fazer repetições parciais, vamos supor, falhei aqui, nem consegui completar o movimento. Só que aí eu continuo, mais algumas repetições. A cada repetição parcial, a amplitude vai diminuindo. Ou seja, repetições parciais também é uma técnica avançada, assim como o roubo, que faz com que aumente a intensidade da série. Depois que eu executei as repetições parciais, eu ainda por cima vou usar mais uma técnica que se chama técnica de roubo, que aí eu vou deixar a série ainda mais intensa. Ou seja, falhei na concêntrica, fiz repetições parciais, e aí, ó, com o balanço do tronco, eu faço mais algumas repetições. Para quê? Para eu poder fazer mais repetições na fase excêntrica, que é onde nós obtemos mais hipertrofia muscular. E aí isso vai fazer com que fique ainda mais intenso. Uma outra coisa que deixa a série mais intensa, você fazer corretamente. Então, por exemplo, ó, vou fazer aqui com os cotovelos abertos. E aí, nesse caso, eu estou usando, inclusive, a musculatura do deltoide medial. E aí eu tiro a intensidade do exercício. Agora, quando eu faço com os braços rente à lateral do tronco, sem abrir os cotovelos e sem jogar os braços para frente ou para trás, ou seja, o movimento correto, perfeito, o exercício também fica mais intenso. Eu posso estar fazendo o exercício com contração isotônica, o que seria? Isotônica é quando há movimento, certo? Ou posso estar fazendo com a contração isométrica, o que seria? Eu vou até determinada amplitude de movimento, que nesse caso pode ser 90 graus, e paro aqui. E não faço mais nenhum movimento. E aí, vou dar um exemplo. Suponhamos que eu vou fazer 10 repetições isotônicas, né?
com movimento. Em 30 segundos eu faço 10 repetições. E aí eu vou ter uma intensidade X. Se esses mesmos 30 segundos eu usar apenas com contração isométrica, eu vou ter uma intensidade Y. Ou seja, nesse caso a intensidade vai ser menor. Porque quando há o movimento dentro do mesmo parâmetro, ou seja, no caso tempo, eu vou ter uma intensidade menor. Pois quando nós temos contração isotônica, ou seja, com movimento, a intensidade é maior. Uma outra coisa que deixa a série bem mais intensa, mas que muitas pessoas não executam, não utilizam, muitas delas nem sabem disso muito bem. O que seria? A conexão neuromuscular. Ou seja, quando você se conecta de forma neural com a musculatura, você deixa a série muito mais intensa. E como que seria isso? Se eu estiver aqui conversando com vocês, ou olhando para qualquer lugar na academia e tal, com certeza eu não vou estar utilizando a conexão neuromuscular. Quando que eu consigo usar a conexão neuromuscular? Suponhamos que eu estou executando o exercício e eu estou olhando para o músculo ou pensando nele. Você pode usar uma das duas formas ou as duas. Então, ó, estou aqui fazendo o exercício. Faz de conta que não estou conversando com vocês, tá? Ó, estou olhando para a musculatura do bíceps, que nesse caso é a que eu estou querendo trabalhar. Estou olhando, ou de repente não estou olhando, mas estou concentrado, focando na musculatura do bíceps. E já é comprovado, né, já tem muito tempo inclusive, que a conexão neuromuscular faz com que nós ativemos mais a musculatura. E quando você ativa mais a musculatura, você vai ter melhores resultados da hipertrofia. E existem outras técnicas avançadas, além das que eu passei aqui para vocês, né, como por exemplo, treinar até falha, técnica de repetições parciais, técnica de roubo. Então, vou dar um exemplo. Tem uma técnica avançada que se chama técnica de oclusão vascular. O que seria isso? Existe uma faixa elástica em que você coloca em algumas partes do corpo. Por exemplo, no braço, bem próximo da articulação do ombro, ou você pode botar aqui na coxa, tá? O que seria essa faixa? Quando você coloca, vamos supor, no caso do bíceps, voltando como exemplo, quando eu coloco a faixa aqui, ela vai fazer com que tenha oclusão vascular, ou seja, que não passe sangue ou passe menos sangue para a musculatura do bíceps. E com isso, você vai fazer com uma carga bem menor. Então, por exemplo, eu utilizei aqui halteres de 6 kg. Com a técnica de oclusão vascular, eu vou ter o mesmo resultado de hipertrofia, ou muito parecido, mesmo que eu pegar uma carga metade do peso, como por exemplo 3 kg, né? Então, coloco a faixa aqui, com uma carga bem menor de 3 kg, e eu vou chegar na falha igual se eu tivesse feito com uma carga de 6 kg. Então essa técnica é fantástica, principalmente se a pessoa ela está voltando de lesão, ou seja, se ela está fazendo um treino mais regenerativo. Tem uma outra técnica que se chama FST7, em que você faz 7 séries de um determinado exercício e entre as séries você faz um descanso ativo. O que seria esse descanso ativo? Você vai alongar a musculatura que você está exercitando. Então, por exemplo, estou fazendo bíceps. Aí eu vou lá, alongo o bíceps do lado esquerdo e direito, né? Por 30 segundos, ou seja, é um descanso ativo. E aí eu já volto na próxima série após esse descanso ativo. Isso faz com que o exercício, as séries fiquem muito mais intensas. Pessoal, a carga de peso é uma variável muito importante na intensidade. Mas de todas as variáveis, ela é a última que deve ser manipulada. Pois não adianta de nada você aumentar a carga de peso se as outras variáveis não estão sendo aplicadas e executadas corretamente. Então lembre-se sempre de aplicar corretamente a amplitude de movimento, a cadência, o movimento correto, entre outras variáveis. E aí sim, somente depois que tudo estiver ajustado, e aí você vai lá e vai fazendo a progressão de carga conforme você vai ganhando força. Muito bem, eu já vou passar para você de tudo, mas antes, caso vocês queiram contratar os meus serviços de mentoria em hipertrofia, aqui na descrição vocês vão encontrar o link do meu site. Lá vocês vão ter acesso a todas as informações e eu terei o maior prazer em poder levar você a obter a sua melhor versão, chegar nos resultados da melhor forma possível, mais rápida e obviamente prevenir lesões. Muito bem, vamos lá. Dica do Dan. Tem uma outra coisa que é muito importante e que também está relacionado à intensidade. O que seria isso? Você evitar a zona de descanso. Então vou mostrar aqui para vocês. Então, vários exercícios, né? Eu diria que a maioria deles tem a zona de descanso. O que seria a zona de descanso?
Vou dar aqui o exemplo da rosca direta. No final da fase excêntrica, nós entramos na zona de descanso. Por quê? Porque a carga de resistência que está na minha mão, né, o peso, está na mesma linha da articulação que está sendo trabalhada, que é o cotovelo. Aqui, ó, ainda tem ativação, não muito, mas tem. Aqui nós temos a ativação máxima, porque nós temos o maior braço de alavanca. Então aqui, ó, é uma zona de descanso, ou seja, zona de descanso é quando determinada amplitude de movimento que você está executando, você não tem nenhuma ativação muscular ou muito pouca, tá? E como que você vai fazer para evitar a zona de descanso? Dando como exemplo aqui do rosca direta com halteres, é muito simples. Já que aqui entra na zona de descanso, você vai fazer o quê? Você vai avançar um pouco os braços para frente, tá vendo, ó? Aqui, eu parado, eu tenho uma ativação muscular. Não a máxima, mas eu tenho uma boa ativação muscular. E aí, eu faço a fase concêntrica. No final da fase concêntrica, ou melhor, no final da fase excêntrica, eu ainda tenho contração muscular, pois eu não estou na zona de descanso, já que a minha mão não está na mesma linha do cotovelo, que é onde está sendo trabalhado o movimento. Então, ó, desse modo, você evita a zona de descanso. E aí eu vou dar um outro exemplo, um outro exercício. Crucifixo com halteres. Quando você chega nessa fase em que a carga de resistência, que é o peso que está nas suas mãos, está na mesma linha da articulação que está sendo trabalhada, que é o deltoide, você também entra na zona de descanso. E se você fizer esse movimento, continua na zona de descanso. Ou seja, você vai fazer o movimento somente até aqui. Você faz toda a fase excêntrica. Na fase concêntrica, você faz somente até aqui. Por quê? Porque a carga de peso não está na mesma linha da articulação que está sendo trabalhada aqui do deltoide. E aí, com isso, você também evita a zona de descanso. Mais duas coisas. Se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o like. E também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você, com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa é que eu fiz um vídeo sensacional que se chama 55 dicas para o máximo de hipertrofia e também alta performance. É um vídeo sensacional. A maioria dos canais você vai encontrar 8, 10, 12 dicas de hipertrofia. Nesse vídeo você vai encontrar todas as dicas possíveis, um total de 55. Então clique nesse vídeo aqui